34, versículo 8, diz assim: os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar, diga comigo, até passar, diga mais forte, até passar o período de pranto e luto. Tudo na vida passa, até uva, até uva passa, né? Esse texto nos fala de um princípio e de uma realidade que às vezes a gente vive como se ela não existisse. Às vezes a gente considera circunstâncias, momentos que são temporários, que são passageiros e muitas vezes até pedagógicos na nossa vida, como se fossem ser eternos. E na verdade, se você não observou ainda na sua vida, tanto momentos bons como momentos ruins já passaram. E você continua aqui. E você continua de pé. E às vezes quando a gente conta a nossa história, né, o nosso lamento para alguém, quando o nosso problema é exposto para alguém, às vezes até as pessoas nos dariam razão. Porque às vezes a circunstância realmente é difícil, às vezes o problema realmente é sério, às vezes a dor realmente é grande. Nesses 17 anos de ministério, nós já vivemos muitos momentos difíceis junto a algumas famílias. Momentos assim de extrema dor, momentos de extrema alegria. Mas a gente percebe que esses momentos, eles são passageiros. Sabe, só que quando a gente conta a nossa história, as pessoas às vezes até nos dão razão, que ela diz, poxa, você tem razão, realmente é uma situação difícil, realmente é uma situação delicada. Porém, a tristeza, sabe, o sofrimento, o choro coerente, ele tem um seu limite. Até a tristeza coerente tem um seu limite. E a gente precisa entender isso. Qualquer lamento, por mais que seja justo, por mais que tenha um motivo, por mais que tenha uma causa, por mais que tenha uma origem, mas ele também tem um seu limite, ele também tem hora para acabar. Quem está me entendendo? O problema é que às vezes a gente está olhando aquilo como um beco sem saída, sabe, como um problema sem solução. E isso é normal para quem não conhece a palavra, isso é normal para quem não vive num ambiente de fé como nós vivemos. Mas para quem conhece a palavra, para quem conhece a Deus, para quem reconhece o que Deus já fez na sua história, para quem lembra para os momentos que você já passou, para quem lembra dos livramentos que Deus já te deu, a gente precisa entender e lembrar que embora hoje esteja difícil, mas essa situação também vai ter fim. Porque isso influencia diretamente na maneira como nós lidamos com o problema. Porque quando você olha para algo e você acha que não tem jeito, você desiste. Sim ou não? Quando você olha para algo e acha que não tem jeito, você se desespera. Você não consegue manter a calma. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, como que o senhor consegue manter a calma ainda em momentos como esse? Já fui indagado em algumas questões. Eu falei, é simples. Porque eu sei que esse lamento vai passar, porque eu sei que essa dor vai passar, porque eu sei que essa circunstância vai passar, porque outras já vieram e também já passaram. É quando você consegue olhar com os olhos da fé, que é a certeza daquilo que eu espero, porém daquilo que eu ainda não estou vendo. Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para alguém, sabe, que você não vai mais sofrer pelas coisas que já passaram, sabe que isso tem um tempo. O Senhor pegou pela tua mão para que você levante e não lamente mais pelas coisas que aconteceram. Aconteceu, foi dolorido, foi ruim, foi sofrido, foi, mas chegou a hora de passar, acabou, passou, é tempo novo, Deus tem novas coisas. É um momento ruim, era um momento difícil, sim, pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Ei, entenda, também vai passar. E enquanto ele não passar, se você não desistir, o Senhor continuará conduzindo você como conduziu até aqui.
Ele vai continuar dando vitória a você como Ele deu até aqui. Por mais justa que seja essa tristeza, por mais lamentável que seja o motivo do seu choro, abra sua mente, o seu coração nessa noite e entenda uma coisa: sofrimento tem seu limite. Todo sofrimento, toda dor, todo problema, ele tem seu limite. Nenhum problema é para sempre, a não ser que nós o tornemos ele eterno. Porque às vezes não é mais nem o problema que nos alcança, é a gente que está abraçado com o problema e não deixa ele ir. Às vezes não é a circunstância que não se resolve, às vezes é a gente que parece que já acostumou e a gente não quer resolver. Sabe, por mais justa que seja, tem hora para acabar. O texto fala exatamente disso. Moisés morreu. E isso foi um acontecimento extremamente triste na vida daquele povo. Um povo que tinha aprendido com Moisés, sabe, o povo tinha aprendido a amar, a respeitar o grande líder que Moisés foi, tirando o povo do Egito e conduzindo até ali em direção à terra prometida. Foi uma perda gigante para aquele povo. Imagina, eles tinham perdido a sua referência de líder, eles tinham perdido, sabe, aquele homem que eles tinham visto fazer abrir o mar, que eles tinham visto cair maná do céu, que eles tinham visto fazer tirar água da rocha, e de repente o texto diz que Moisés morre, e o povo chora, e o povo pranteia. Porém, a gente percebe que mesmo diante da grande perda, o texto diz que os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e o período do luto. E esse até passar nos traz a verdade de que toda dor, todo luto, todo sofrimento, toda circunstância na vida daquele que crê, na vida daquele que entrega na mão de Deus, é passageiro. É passageiro. Sabe, Moisés, ele nasce debaixo de um decreto de morte. Quando Moisés nasce, havia um decreto que toda criança do sexo masculino deveria ser morto. Só que havia um decreto de morte sobre a vida de Moisés na terra, mas havia um propósito no céu sobre a vida de Moisés. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quem tem propósito, a vida daquele, sabe, que está nas mãos do Senhor, não vai antes do tempo não, as coisas não vão acontecer fora do tempo não. Sabe por quê? Porque embora haja decretos na terra, os decretos de Deus a teu respeito são maiores. Moisés era para ter sido morto na hora que nasceu. Por que não foi? Porque havia um propósito de Deus. E Moisés nem conhecia Deus ainda. No momento que ele nasce, ele não sabe quem é Deus. É uma criança. Eu não sei se você percebeu, mas você nasceu, você cresceu, e você está aqui hoje. E não foi por falta de oportunidade, sabe, talvez do inimigo tirar a tua vida, não foi por falta de... Não, é porque é um propósito de Deus na tua vida. Eu não sei se você percebeu que veio uma pandemia e levou a vida de muitas pessoas, e você permaneceu. Por quê, pastor? Porque há um propósito de Deus para a tua vida que ainda não se cumpriu, porque Deus tem planos, porque Deus tem projetos ainda para cumprir na tua vida. Aleluia! Moisés nasce debaixo desse decreto de morte, mas havia propósitos de vida no céu para ele. Às vezes a gente pode nascer em circunstâncias ruins, sabe, de condenação aqui na terra, mas você precisa considerar que há propósitos do céu que precisam se cumprir na sua vida. Estava falando com um amigo agora há pouco, antes de descer para pregar, e ele falando, a gente lembrando de onde ele veio, do interior, e a gente falava, cara, para a gente chegar até aqui, só Deus. Eu lembro de quantos livramentos Deus me deu, quando eu nem o servia, quando eu nem o conhecia de verdade. Quantos livramentos Deus me deu, quando eu andava por aí,
sabe, errante, sem conhecer a Deus, vivendo uma vida, sabe, que não agradava a Deus. Quantos livramentos Deus me deu. Deixa eu te falar uma coisa, antes de você conhecer a Deus, Ele já te conhecia. Antes de você conhecer a Deus, Ele já cuidava de você. Por isso que você está aqui. Se você parar um pouco para lembrar, você vai começar a lembrar de coisas que eram para ter acontecido e não aconteceram. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na sua vida. As circunstâncias em que Moisés nasceu não determinou o que ele ia ser, e nem onde ele ia chegar, nem o que ele ia viver. O que determinou era o propósito que Deus tinha na vida dele. Foi isso que determinou. Deus agiu na vida de Moisés desde o seu nascimento, quando a sua mãe biológica esconde ele por 3 meses. Por quê? Porque toda criança do sexo masculino teria que morrer. Depois de 3 meses, ela não consegue mais esconder Moisés. E aí a Bíblia diz que ela coloca Moisés no cesto e coloca no rio. E aí a filha de Faraó pega e leva Moisés para dentro do palácio, aleluia, para ser criado e sustentado no mesmo lugar que tinha saído o decreto de morte da vida dele. Quem tinha dito que Moisés ia morrer? Foi Faraó. Deus disse: pois além dele não morrer, você vai sustentar ele. Ele vai ficar 40 anos comendo e bebendo às tuas custas, para poder cumprir o meu propósito. O propósito é maior do que a dor do processo. Quando há propósito e quando a sua vida está na mão daquele que tem o propósito, nada pode impedir. Nada. Moisés vai para o palácio, fica 40 anos. Depois Moisés, um belo dia ele sai e vê um egípcio, porque Moisés era hebreu. Moisés era do mesmo povo que era escravizado pelos egípcios. Porém, ele foi criado como um egípcio, dentro do palácio. Mas o sangue dele era hebreu. E quando ele vê um egípcio atacando um hebreu, agredindo, ele vai lá e acaba matando esse egípcio. E aí Moisés foge para o deserto. E ele fica 40 anos no deserto, vivendo nas montanhas, apacentando ovelhas. E depois Deus o chama para cumprir o propósito. Os pais de Moisés esconderam ele mesmo diante do decreto do rei. Só que Deus já vinha agindo quando ele nem tinha consciência ainda, sabe, de quem era Deus. Sabe, tem momento que você foi guardado, que você foi protegido, que você foi livrado por pessoas que talvez nem conheciam a Deus também, porque Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Moisés não se tornou quem se tornou por causa da proteção dos seus pais somente, não. Por causa do cuidado de Deus. Depois desses 3 meses que os pais não conseguem escondê-lo, ele é lançado no rio, vai para o palácio. Do palácio ele mata o egípcio e ele vai para o deserto. A partir do momento que ele é lançado no rio, já não são mais as mãos humanas. O limite da proteção e do cuidado humano, ele acaba ali. E ali começa o espaço para a providência de Deus na vida de Moisés. Talvez alguém consiga ver como coincidência, a filha do faraó está exatamente no momento em que o cesto vai passando. Tem coisas que você via como coincidência, mas quando você para hoje, quando você começa a se relacionar com Deus e você começa a olhar para trás, você diz: Senhor, o Senhor já estava cuidando de mim lá atrás. Senhor, o Senhor já tinha propósito na minha vida. Senhor, hoje eu entendo o porquê disso. Às vezes eu estou em casa, às vezes eu estou orando, às vezes eu estou no meu tempo com Deus e eu lembro. Eu digo: Senhor, essa circunstância era só o Senhor para evitar que isso acontecesse. E aí quando ele, no momento específico, naquele momento que ele mata o egípcio, é o momento em que o propósito de Moisés é despertado. Porque ele seria o libertador,
quando ele mata o primeiro egípcio ali, o propósito dele é despertado, porque futuramente ele seria o homem que Deus usaria para ir no Egito e libertar todo o seu povo das mãos de Faraó. Deixa eu te falar uma coisa. Continua buscando, continua com a tua vida nas mãos dele. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Continua dando o teu melhor naquilo que ele te chamou para fazer hoje, porque vai chegar uma hora que de repente ele vai despertar o teu propósito. Vai chegar uma hora que de repente tudo vai ficar muito claro e ele vai cumprir. Moisés não sabia ainda o que era, naquele momento, no ímpeto dele, sabe, desperta o seu propósito. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27, eu quero ler. Diz assim: pela fé, lembra, fé é algo que eu espero, mas não vejo ainda. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Se você não tem a capacidade de ver o invisível, você não consegue andar pela fé. Porque a fé é a certeza do que eu espero, porém ainda não estou vendo. Você está hoje sentado numa cadeira, você está num ambiente que eu e a minha esposa vimos há 17 anos atrás. Se 17 anos atrás, quando a gente estava saindo do seminário, você sentasse comigo e com a minha esposa e dissesse assim: como que vai ser a igreja? Que vai ser assim, 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 assim. Quando que ia ser eu não sabia. Como que Deus ia fazer eu não sabia. Quando nós começamos o primeiro GC, eu, minha esposa e mais 3 casais, isso tudo aqui eu já... Gente, isso aqui não teve um dedo de arquiteto de ideia, por isso ficou mal feito. Porque eu disse, eu quero assim, ó, é assim, é desse jeito. Depois se vai mudar, se vai melhorar, se vai expandir, mas o jeito que Deus me mostrou foi assim. Deus mostrou como seria o templo lá, como seria o templo de Salomão. Deus mostrou para mim, é desse jeito aqui. Tem coisas que eu já enxergo hoje. E é complicado você andar com quem não vê o invisível. É complicado você andar com quem só vê o que está visível, o que é palpável. Porque a Bíblia diz que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para... A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Porque você tem que entender o lado da pessoa, não entender o que você está vendo. E eu tive que dizer para muita gente: eu sei, eu entendo vocês me chamar de louco. Eu entendo vocês dizer que eu estou ficando doido. Eu entendo vocês falarem isso, mas eu sei o que eu estou vendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa que aquilo que as pessoas estão falando para você te faça esquecer daquilo que você ouviu do Senhor. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua família, há uma promessa sobre o teu casamento. Apenas há um processo em andamento. Moisés passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para depois receber o chamado de Deus. Com 80 anos, ele é enviado para libertar o povo do Egito. Você está com 1 ano, 2 anos, está reclamando que ainda não aconteceu nada. Por quê? Porque só permanece quem consegue ver o invisível. O texto diz que pela fé ele viu e ele tomou uma decisão que mudou a sua vida. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Ele tinha uma opção: ou ele era neto de Faraó e continuava morando no palácio, desfrutando de todas as riquezas do palácio, ou ele se tornava povo de Deus. E a Bíblia diz que ele, pela fé, ele não estava vendo, ele não tinha motivo, ele não tinha provas, mas ele sabia que a melhor escolha
era se tornar, era fazer parte do povo de Deus que ele tinha sido escolhido para ser. Ele recusou, morar no palácio. Ele recusou ser quem ele não era para ser quem ele realmente era, ou seja, um hebreu. Às vezes nós estamos negociando a nossa identidade. Às vezes Deus já disse tanto: ei, para de ser teimoso, teu lugar não é lá, teu lugar é aqui. Ei, para de ser teimoso, porque eu tenho um propósito na sua vida. E você insiste em querer ser algo que Deus não vai mais deixar você ser. Você insiste em querer voltar para um lugar que Deus não vai mais deixar você voltar. Você insiste em querer voltar para uma vida que você não vai mais voltar. Por quê, pastor? Porque tem propósito na tua vida. Só por isso. Teve um preço. Moisés viveu o propósito. Ele decidiu abrir mão do palácio. Decisões têm um preço. Decisões têm um preço. Primeiro a gente faz escolhas, depois as escolhas nos fazem. A decisão de começar a igreja do zero teve um preço muito alto. Porque nós tínhamos uma oportunidade de já fazer parte de um ministério pronto. E Deus nos colocou diante de uma escolha. E a vida é feita de escolhas, de decisões. E primeiro a gente faz as escolhas, depois elas nos fazem. Hoje nós somos fruto das escolhas que nós fizemos. É no campo das decisões que a gente conquista nossas verdadeiras vitórias. A vida recompensa quem decide certo. E Moisés fez a decisão certa de não negociar sua identidade como hebreu, como povo de Deus, para desfrutar das regalias do palácio. Se você não negociar quem você é, se você não negociar o propósito que Deus tem para a tua vida, te prepara para ver coisas extraordinárias acontecerem. Te prepara para ver Deus te usar de maneira extraordinária. Te prepara para ver Deus fazendo milagre em áreas que você nunca imaginava que era possível ver. Há um propósito dentro de você que é maior do que qualquer dor do processo. Há um potencial adormecido que pode entrar em ação a qualquer momento. Com 80 anos, Moisés tem a experiência com Deus na sarça. E Deus chama ele para algo grandioso. Quanto mais longo é o preparo, mais gloriosa é a missão. Quanto mais longo é o preparo, mais gloriosa é a missão. Quanto mais longa é a luta, mais valorizada é a vitória. Maior é a conquista. Maior é a glória de Deus. Quanto maior é o problema, maior será a glória de Deus. Porque aquelas coisas que as pessoas olham e dizem: foi Deus. Só Deus para ter nos trazido até aqui. Quando você pega as situações da vida isolada, elas não fazem sentido. Mas quando você começa a conectar as coisas, você fala: cara, tinha alguém no controle disso já muito antes de eu perceber. E se Ele trouxe até aqui, se Ele cuidou quando eu nem o percebia, nem o conhecia como eu o conheço agora, por que eu vou temer agora? Você percebe como a maneira como nós enxergamos as coisas faz toda a diferença. Moisés volta para o Egito, vence todos os obstáculos, desde a sua gagueira. Moisés era gago. E ele dizia: Senhor, eu não. O Senhor dizia: você. E quando perguntarem quem, diga só que eu sou o enviou. Deixa o resto comigo. É sobre mim, não é sobre você. E aí quando ele libera o povo do Egito, Moisés cumpre o seu propósito, e então Moisés morre. Então você entende que por trás da morte de Moisés há toda uma história de milagres, de manifestação do sobrenatural. Há toda uma história de cuidado da parte de Deus. Mas agora morre o grande líder, o homem que Deus usou para o povo estar vivo. E eu não estou aqui para reduzir a importância do que você perdeu. Eu não estou aqui para dizer que a sua dor é pequena. Eu não estou aqui para dizer o tamanho da sua dor ou do seu problema. Não é esse o propósito. Eu estou aqui para reconhecer que como seres humanos,
nós temos sim apegos emocionais, mas que nós também temos em Deus a capacidade e a necessidade de romper com determinadas situações que já ficaram para trás. Nós temos a capacidade e a necessidade de romper com situações que continuam nos fazendo chorar, quando o choro já era para ter cessado. O texto que nós lemos inicialmente diz que o povo chorou Moisés nas campinas por 30 dias, até que passou o choro e passou o luto. E vem então um novo tempo. Josué assume o comando de Israel. Israel atravessa o Jordão e Deus diz para o povo: vocês vão atravessar esse Jordão. O povo, quando Moisés morre, era como se tivesse morrido a esperança. Deus diz: não, vocês vão atravessar esse Jordão. Do mesmo jeito que vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês vão atravessar esse Jordão. Porque não era sobre Moisés, era sobre mim. Deixa eu te falar uma coisa: do mesmo jeito que você já venceu muitas coisas que ficaram para trás, do mesmo jeito que você já venceu muitas lutas, do mesmo jeito que você já venceu muitas adversidades para estar aqui, Deus está dizendo para você: ei, você vai atravessar esse Jordão. Ei, você vai chegar na terra prometida. Ei, a promessa vai se cumprir. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, Deus nunca vai nos dar amnésia. Não. Deus, Ele não faz a gente esquecer tudo que aconteceu. Eu não lembro mais do meu pai. Não. O que Deus faz, pastor? Deus cura, Deus restaura, Deus ressignifica. E você lembra sem dor. E você lembra dando glória a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Eu lembro de tudo que eu fiz de errado, eu lembro de tudo que eu passei antes de conhecer a Deus. Só que hoje, quando eu me lembro, sabe, ao invés de dor e sofrimento, vem alegria por ver tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E quando eu lembro do que Ele fez, eu olho para frente, eu digo: Ele vai fazer ainda mais, porque a Bíblia diz que aquilo que perdido foi, não se compara com o que está por vir. Você não é resetado, não. Você é ressignificado, você é curado, para que você possa viver uma nova vida. É possível sim viver algo novo. Deus é a fonte de cura, de mudança, de transformação, para que a gente possa viver uma nova etapa. É possível sim voltar a sorrir depois do choro. É possível sim recomeçar. É possível viver algo diferente. Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que, independente do tamanho do teu problema ou da tua dor, ele não é para sempre. Existe um Deus que pode pôr fim, que põe limite em tudo. Deus colocou limite em tudo. Se você olhar, há limite, ou até para o mar que é gigante, há limite. Você chega numa praia, a água vem até um determinado lugar, dali ela não passa. Por quê? Porque tem limite. As coisas que estão na mão de Deus têm limite, é controlada por Ele. E o nosso passo de fé é para quem crê nisso. É para quem crê e vê o invisível, e por ver o invisível, entrega nas mãos daquele que pode todas as coisas. Os testemunhos que nós ouvimos aqui é consequência de fé que é ativada. Pessoas que saem daqui, sabe, crendo apesar das circunstâncias. E nessa noite, Deus quer que você saiba que nenhum sofrimento, nenhuma dor é para sempre. Ele está no controle de tudo, Ele sempre esteve. Você só está aqui hoje porque Ele te conduziu até esse momento. E tudo que tem para acontecer, vai acontecer, porque Ele vai continuar no controle da tua vida. Eu queria convidar você que está da 2ª à 7ª semana do Passo de Fé para vir.